Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados. Olá, amigo e amiga do município de Ariquemes e região. Estamos no ar com o quadro Dicas de Construção com o arquiteto Andrei Silva e Lincoln Lopes. E quero deixar um convite para você, amigo de casa. Vai querer construir, quer reformar, quer regularizar sua obra, você está querendo fazer o orçamento da sua casa? Venha na MPK Arquitetos e Associados e teremos o maior prazer em atender. E nessa nova edição estamos com um assunto muito bacana, não é isso mesmo, Lincoln? Isso mesmo. Hoje nós vamos mostrar a diferença dos tipos de cobertura, as vantagens e as desvantagens de cada uma. Vamos falar também sobre alguns elementos que podem ser utilizados na fachada da sua casa. O que acontece? Normalmente as pessoas acham que a fachada é algo só estético da casa, o que não é verdade. Porque a fachada, além dela ser o cartão de visita da sua residência, se for uma fachada bem executada, uma fachada bem pensada, com certeza ela agregará valor final à sua edificação. E a gente tem alguns elementos que a gente pode utilizar na fachada e ter alguma função estrutural nisso. Como, por exemplo, hoje normalmente nas edificações, na residencial, qual que é o revestimento que o pessoal mais usa? É o convencional, que é a massa, né? Que é o chapisco, o reboco, o embolso e a pintura. O que acontece? Nessa parte da massa, e muitas vezes o pessoal vai e executa tudo de uma vez só, esquece de fazer cada um em seu tempo, como no caso o chapisco, depois espera um tempo, vem o embolso, depois vem o reboco. O que acontece? O chapisco, que é esse revestimento mais rugoso, mais áspero, qual que é a função dele? Ele não é à toa não, ele não existe à toa não. A função dele é o quê? De dar mais aderência para os outros revestimentos que vão vir. Isso ocasiona o quê? O que isso traz para a sua obra? Se for executado certinho, primeiro o chapisco, esperar a cura dele ali e depois vir com o reboco, isso você consegue evitar um grande problema, que é o desplacamento do revestimento, né? Isso é muito importante, então tem que ser observado, fazer cada um em cada etapa sua. Outro elemento também muito legal, muito importante, que além de dar uma estética bacana para casa, tem a sua função estrutural, que seria o quê? Seriam os frisos. São aqueles pequenos buracos que são feitos na massa. O que acontece? O friso a gente pode utilizar, além de uma forma estética, porque a parede da sua casa ela é feita do quê? Elas são feitas de uma mistura de vários materiais que formam basicamente dois elementos, que são o quê? São o concreto armado, que são as suas vigas, e só a alvenaria, né, que é a sua parede, que normalmente é feito de tijolo de barro ou outro tipo de material. E o que acontece? Como a gente tem dois elementos diferentes, visto que cada um trabalha, cada um tem a sua contração, cada um tem a sua movimentação natural, o que acontece? Nessa junção entre os dois, nesse atrito, pode acontecer o quê? De trazer bastante fissura para sua fachada, né? Não é essas fissuras de retração e de contração, não traz nenhum problema estrutural, mas traz um desconforto, entendeu? E esses frisos, eles podem ser posicionados de maneira bem proporcional, de maneira estratégica, né? Que vem a esconder esses frisos, deixando assim sua fachada sempre com aspecto de uma fachada nova, né? E as outras dicas, quais seriam? Então, amigo de casa, para pegar gancho no que o Lincoln estava falando, na dica do que o Lincoln estava falando, e relembrando nas edições passadas, iremos diferenciar dois tipos de cobertura, que é a cobertura aparente, telhado aparente, e o telhado embutido, que é aquele telhado escondido. Qual que é a diferença de um telhado para o outro? O telhado aparente é aquele telhado que quando você olha para a fachada, você já olha aquela sua cobertura toda bonitinha. E o telhado escondido, né, o nome já fala, que é aquele embutido, e tecnicamente chamamos de platibanda, é o telhado que nós só enxergamos a alvenaria. E falando do telhado aparente, vamos falar da desvantagem desse tipo de cobertura. A principal desvantagem é o uso maior que teremos na utilização da madeira. Por que iremos usar mais madeira nesse tipo de cobertura? Ora, porque nós usamos, questão de estética, a telhinha de barro. E a telha de barro ela é mais pesada do que, por exemplo, a brasilite. E por esse fato, nós temos que dimensionar melhor a nossa estrutura, a nossa cobertura. As tesouras elas ficam mais próximas umas das outras. Temos a galga da telha,
ela é menor, então a gente tem que fazer o ripamento, ou seja, vai ter mais uso de madeira e, consequentemente, teremos mais tempo para executar esse tipo de cobertura. Então a gente vai ter mais tempo e mais uso de madeira. E pelo fato de ter mais uso de madeira, vai pesar, vai dar mais carga na minha estrutura da minha residência, do meu comércio. Isso vai levar com que eu gaste mais na hora de dimensionar, porque eu vou usar mais concreto, mais ferro, para suportar toda essa carga que vai vir desse tipo de cobertura. As vantagens desse tipo de cobertura, do telhado aparente, ele é muito, a questão estética é bonito, né? O pessoal gosta, é uma coisa mais conservadora, ela tem o melhor isolamento termoacústico, pelo próprio material da telha de barro, telha cerâmica, ele proporciona isso. E claro, ela é mais resistente, né? O material, a telha cerâmica de barro, ela é mais resistente do que a Brasilite. Então o tempo que eu vou ter de manutenção será menor. Agora vamos falar sobre o telhado embutido, o que é escondido. Vamos falar primeiro das vantagens desse tipo de cobertura. Nós temos uma cobertura que ela é mais barata. Por que nós temos a cobertura do telhado escondido, ele é mais barato? Porque nós utilizamos menos madeira, ele é um material, né, que vai utilizar menos madeira, consequentemente vai ficar mais leve na minha residência, no meu comércio. Consequentemente, novamente, iremos usar menos concreto, né, diferente da telha de barro, que ela é mais pesada. A execução será mais rápida, porque teremos menos madeira, né? Então o tempo de execução será menor. E quais as desvantagens desse tipo de cobertura? Ele não tem isolamento, porque a telha geralmente que nós usamos é aquela Brasilite, aquela 5mm, o material, pelo fato do material mesmo e da espessura, ele não apresenta essa característica termoacústica. Então aí temos que usar de alguns artifícios, né, que a gente encontra, mantas termoacústicas, para poder vencer essa desvantagem. O outro item, ela precisa de calha e rufos, então vai ser um gasto a mais que nós teremos, porque a partir do momento que nossa cobertura ela vai estar escondida, nós temos que dar um jeito dessa vazão, dessa água pluvial ir para algum lugar. E ela não pode ficar empoçada, porque vai molhar a parte interna da minha residência, do meu comércio. Então a gente tem que utilizar o rufo e calhas. Então, amigo de casa, para você entender, saber escolher. Questão econômica, é claro, o telhado escondido ele é muito mais vantajoso, porque eu vou ter menos gastos, menos custo com isso. Agora, amigo de casa, você que vai executar, procure um arquiteto para você ter certeza, porque é um custo que você vai ter alto na hora de executar o seu prédio, a sua edificação. E além das vantagens e desvantagens que nós estamos falando, você tem que construir aquilo que vai te realizar, porque é um sonho que você vai estar realizando. Então, aqui a gente falou alguns termos técnicos, né, para você te auxiliar na hora de escolher o tipo de cobertura. E é isso, Lincoln. Tem mais alguma coisa para hoje? Então, pegando um gancho aqui no que o André falou a respeito do telhado, da platibanda, e já pensando também na fachada, outro detalhe bastante importante, que é para você poder preservar mais a sua fachada, principalmente se ela for nesse modelo que é a platibanda, né, que é o telhado escondido, são o quê? São as pingadeiras. As pingadeiras ela rodeia todo o entorno da sua casa, toda essa platibanda, toda essa mureta. Ela tem a função, além de ter uma estética, dar uma estética bacana para todo o volume da casa, ela tem a função o quê? De não deixar que a água escorra pela sua fachada. Isso traz o quê? Preserva mais a sua pintura, isso não deixa sujar a sua fachada, entendeu? Inclusive essa pingadeira, muitas pessoas não sabem, mas ela tem que ter um detalhe, igual tá passando aí no vídeo, ela tem que ter um detalhe embaixo, de uma forma que a água vai escorrendo e chegue ali, ela não passe para a sua alvenaria, dali mesmo ela pingue, entendeu? Então a fachada, é muito importante que todos os elementos da fachada se comuniquem entre si para, apesar de, além de dar um visual bacana para sua casa, ter realmente uma funcionalidade. E esse foi o nosso Dica de Construção de hoje, e aguardamos você no próximo programa. Até mais. Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados.